tá na frente da câmera. Eu não consigo abaixar. Não consigo. Ele tá bem no meio da câmera. Ó. Vou tirar. Tira ele. Não tem que tirar.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Amém. Você que entrou neste recinto, esteja agora entrando na presença de Deus. Por isso eu convido você a estar fechando seus olhos, se apresentando diante do Senhor, fazendo a Ele a seguinte oração: Senhor, fala ao meu coração. Eu quero ser visitado por Ti nesta noite com a Tua graça. Seja esta a sua oração de invocação. Coloque-se na presença do Senhor. Esquece tudo que envolve a sua vida. Problemas, preocupações, planos, projetos, alguma coisa que te aflige. Este momento é o momento no qual você tem que se apresentar diante do Senhor. Então entre na presença do Senhor. Fiquemos um instante, mesmo assentados, em oração silenciosa de invocação. Senhor, quem sou eu e quem aos meus irmãos para estarmos na Tua presença? Não está em nós, ó Pai, esta condição. Nós reconhecemos isso. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor para merecermos a Tua atenção. Para o Senhor que habita no alto e sublime lugar, habitar e manifestar a Sua presença em nós, pecadores e dignos. Mas sabemos que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. E o Senhor, através do Teu Filho Jesus, proporciona a nós, pela Tua graça, a bênção de podermos nos achegar diante do Senhor, apesar de quem nós somos, e confiados nos méritos do Teu Filho Jesus, estarmos diante do Senhor. E por causa da obra dele, e por causa da presença do Teu Espírito em nós, podemos nesta hora, neste momento, sermos achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Por isso invocamos a Tua presença manifesta em nós e através de nós, de maneira tal, ó Deus, que a única voz, a única presença notável, perceptível, que venha atrair a nossa atenção, os nossos pensamentos, seja a presença do Senhor somente. De tal maneira, Senhor Deus, que venha emudecer no nosso coração todo medo, toda angústia, toda preocupação, qualquer coisa que porventura queira nos distrair de estarmos diante do Senhor para Te adorar. Ó Deus, que não sejamos como o Teu povo do passado, que se apresentava diante do Senhor apenas estando com o corpo na Tua casa, enquanto o seu coração, a sua mente estavam longe do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Desde a criança de peito até o irmão mais idoso, que todos nós estejamos com um só propósito diante do Senhor. Como se fosse um só homem, quer Te adorar, quer Te louvar, quer prestar ao Senhor o culto que a Ti é devido, em nome de Jesus. Amém. Esse espírito de estarmos diante do Senhor, eu convido você a ouvir o Senhor, abrindo a palavra dele na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o verso de número 12 ao verso de número 17. Que esse texto possa fundamentar e possa nos motivar, possa nos provocar em nós a fé prática de estarmos contemplando o Senhor na beleza da sua santidade, entendendo a obra de Deus em Cristo Jesus, que transforma as nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos fazer a leitura uníssona, mesmo assentados. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12
ao versículo de número 17. Todos juntos. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que em Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Meus amados, o apóstolo Paulo está dando o seu testemunho. O testemunho da manifestação da graça e a sua eficácia em tornar ele um perseguidor, em um perseguido por causa do Evangelho, em transformar ele um pecador blasfemo, que estava se opondo a Cristo e a sua igreja, a ser agora um dos principais na proclamação do Evangelho. Quem pode fazer essa transformação? É só Jesus. E essa transformação é a prova evidente da graça de Deus que está disponível a todos nós. Não há nenhum pecador, por mais indigno, por mais miserável, por mais desprezível que se encontre na sociedade entre nós, que a graça de Deus não possa visitá-lo e transformá-lo. E Paulo então dá o seu testemunho dizendo que a transformação da sua vida é um testemunho e motivação para que outros que estão talvez num estado de pecado, numa condição tão longe do Senhor, de poderem estar sendo transformados pelo Senhor. Nós estivemos mais uma vez lá na Missão Vida neste final de semana, desde quarta até ontem, e lá pudemos então ver muitos homens, inclusive pastores, líderes da Missão Vida, que no passado eram moradores de rua, viciados, dominados pelos vícios, com a sua esperança absolutamente morta. Mas a graça de Deus os alcançou. E aqueles homens foram transformados pelo Senhor. E ao serem transformados, hoje estão servindo ao Senhor. Ah, meus amados, este é o maior milagre. O milagre da salvação, da transformação de pecadores indignos em pecadores redimidos que servem ao Deus vivo. Estamos aqui, meus amados, para podermos mais uma vez tributarmos ao Senhor, como Paulo, toda gratidão, reconhecendo a sua misericórdia que nos alcançou, e assim estarmos evidenciando que a palavra de Deus, que é fiel e digna de toda aceitação, ela tem sido crida por nós, e ela tem sido vivenciada por nós. Por isso Paulo, ele expressa, no início desse texto, a sua gratidão a Jesus, por ter sido recebido na força e confiança do Senhor, para ele se tornar um perseguidor, agora um servo e apóstolo do Senhor Jesus. E ele então reconhece que a sua vocação não veio dos seus méritos próprios, mas veio da graça de Cristo, que o alcançou e o salvou, e assim o capacitou e o considerou digno de confiança para glorificá-lo e servir. Que eu e você possamos também, como Paulo, ter esta convicção.
de que a graça de Jesus que nos alcançou, ela nos transforma e nos coloca na condição de servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Pensando nisso, vamos colocar em pé e juntos entoaremos o hino de número 334. Conforme Paulo, então, ele conclui a sua abordagem dizendo: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O escritor destino, ele dá um testemunho do que acontece na vida de todo um pecador que é alcançado pela graça. Ele está cego, perdido, e nesta condição, então, ele é alcançado pela obra do Senhor. E a sua vida é transformada profundamente, de dentro para fora. Cantemos este belo hino. Que faça uma oração neste momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Amém, Senhor. Deus, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. É verdade, Porque Deus. por nós mesmos, ó Deus, nós estaríamos em outros lugares. Ó Deus, e agora nós queremos te prestar um culto de louvor e adoração. O Senhor aceita, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Porque
você é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, nós somos gratos, coração cheio de gratidão. Porque estamos aqui porque um dia o Senhor pagou um preço muito alto na cruz do Calvário por nós. O Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos tirou das trevas para a rua maravilhosa. Louvado e adorado seja o Senhor para todos sempre. Ó Deus, que nossos corações possam estar sempre gratos a Ti. Amém, Que Senhor. possamos estar sempre, ó Deus, reconhecendo a cada dia o que o Senhor tem feito por nós. Amém, Que Deus. nós não venhamos, ó Deus, estar deixando cair no esquecimento. Quanto amor, tão grande amor que tu derramou por nós. Ó Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém. E esse culto hoje seja um culto agradável na Tua Amém, presença. Senhor. É no nome santo de Jesus que nós oramos e Te louvamos. Amém. Amém. Podeis sentar? Abrimos novamente a palavra do Senhor, desta feita no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, um texto muito conhecido, no capítulo 7, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Palavras do Senhor para Salomão, filho de Davi, sucessor de Davi no trono de Israel, quando este edificou o templo de Jerusalém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, o verso de número 14. Este texto é um texto que nos dá a compreensão de como nós podemos vivenciar a plenitude do Espírito Santo vivendo em nós e através de nós. Vamos ler juntos? 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Meu amado, você crê nesta declaração de Deus? Primeira verdade que este texto nos traz: Deus está dizendo que Ele tem um povo que leva o nome dEle. Quem é esse povo? No contexto de Salomão, eram os descendentes de Abraão, o povo de Israel. No nosso contexto, é a igreja do Senhor Jesus. Todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, que já passaram pela experiência da conversão, que tem essa experiência da manifestação da graça, que nos traz a visão espiritual de quem nós somos e de quem é Deus, e de que nós precisamos nos entregar ao Senhor Jesus, para assim termos o perdão dos nossos pecados e podemos assim fazer parte do povo de Deus. Então este texto não é dirigido ao incrédulo, este texto não é dirigido ao ateu, esse texto é dirigido ao povo de Deus. E ao dirigir esta palavra ao povo dele, Deus está dizendo ao seu povo em todos os tempos, em todas as épocas, e não apenas no tempo de Salomão, de que ele quer este povo que esteja honrando o nome dele, pois esse povo leva o nome dele. E para nós honrarmos o nome do Senhor, nós precisamos ter algumas atitudes. E são essas atitudes que o texto está nos propondo. A primeira atitude para honrarmos o nome do Senhor é estarmos sempre diante do Senhor. Isso é dito quando é dito primeiramente, se humilhar. O que é se humilhar? É você estar sempre diante do Senhor. O lugar mais alto que nós podemos estar sempre diante do Senhor é aos seus pés, humildemente. Segunda atitude, para nós honrarmos o nome do Senhor, além de estarmos aonde devemos estar, sempre na presença do Senhor, precisamos estar na presença do Senhor, ao nos humilharmos, com alguns propósitos. E quais são eles? Primeiro propósito, orar. O que é orar? É ter um diálogo com Deus.
é ter um relacionamento com Deus. É exteriorizar diante de Deus aquilo que está no seu coração, para que você venha ter de Deus a manifestação da vontade dele na sua vida. Outra atitude que Deus requer de nós para nós honrarmos o nome dele, ao nos humilharmos, ao estarmos sempre diante dele, devemos estar com o propósito de orar, e não apenas de orar, mas de buscá-lo. Então, mais do que buscar as bênçãos de Deus, o povo de Deus é o povo que busca o Deus das bênçãos. Tem muita gente que vem buscar não Deus, mas as bênçãos de Deus. Não, meus amados, o Deus das bênçãos vem antes das suas bênçãos. Então, o povo de Deus é o povo que busca o seu Deus, para ter deleite, para ter prazer na presença dele. Outra atitude que Deus espera de nós, para nós honrarmos o nome dele, além de orar, além de buscar, ao nos humilharmos, estarmos sempre diante dele, é estarmos tratando o nosso coração diante dele. De que maneira? Se convertendo dos seus maus caminhos. Então, meus amados, esse é o momento de nós assim fazermos isto. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Vamos humildemente estar nos pés dele. E ao estar diante dele, vamos falar com ele. Vamos dizer para ele que nós o amamos e que o nosso maior prazer é estar na presença dele. Pois o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E ao fazermos isso, possamos estar reconhecendo que somos falhos e dignos, e que o Senhor quer trabalhar o nosso caráter e nos santificar. E quando o povo de Deus faz isso, ele tem promessas para esse povo. Ele santifica esse povo perdoando seus pecados. Deus, ele ouve a oração deste povo. Deus, ele visita o lugar onde este povo está. Ele sara a terra. Ele quer sarar a Guiratinga. Mas para ele sarar a Guiratinga, o povo de Deus precisa estar diante do Senhor. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados neste momento, para que assim possamos, após este momento de confissão de pecados, estarmos nos apresentando diante do Senhor através dos cânticos espirituais que serão ministrados pelo conjunto. Coloque-se na presença do Senhor. E a pergunta que fica é: você é povo de Deus ou não? Se você é povo de Deus, você tem que honrar o nome de Deus na sua vida e através da sua vida, estando diante dele, como ele requer. Ó Deus, cremos na tua palavra que acabamos de ler. Cremos nas promessas de avivamento que este texto nos traz. Amém. Cremos, ó Pai, que o avivamento é obra exclusiva do Senhor. Amém. Porém, o avivamento, ele precisa ser pavimentado. Precisamos, como povo do Senhor, prepararmos o ambiente para que este avivamento aconteça nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor nos orienta a estarmos diante do Senhor com humildade, em oração, em buscar e ter comunhão contigo, e estarmos assim, ó Pai, concordando sempre com o Senhor, quando o Senhor revela a nós na tua palavra pecados na nossa vida. E quando a tua palavra revelar a nós pecados na nossa vida, possamos assim confessá-los com sinceridade e abandoná-los. Por isso agora, ó Pai, clamamos: purifica o teu povo, perdoa os nossos pecados, pois em muito ofendemos a tua santidade, e venha manifestar em nós a tua santidade, para que assim através de nós o teu nome seja glorificado em Guiratinga, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor que nos conduza na adoração.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Lá em Salmos 32, do versículo 3 ao versículo 5, nos diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e teu pecado, a iniquidade do meu pecado. Então, cientes disso, não está nos colocando em pé, está cantando um cântico enquanto eu calei.
Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Peraí, vamos começar de novo, vamos lá. Puxa só no instrumento aí que vai depois.
Diácono Renato, e estejamos elevando Deus em oração. Meu Deus e Pai, obrigado, meu Deus, porque nós temos livre acesso ao Senhor, o privilégio, meu Pai, de reunirmos, meu Pai, esse dia para te louvar, te adorar, bendizer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Por isso nós suplicamos a Ti, ó Pai, ter misericórdia das nossas vidas e aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. É o mínimo que podemos fazer por tudo que o Senhor tem feito por nós. É no nome santo de Jesus que nós te louvamos e te adoramos. Amém. Podem sentar. Nessa oportunidade, nós queremos dar boas-vindas a você que está nos visitando. Nós convidamos você a participar das atividades da nossa igreja, que nós vamos divulgar agora, nesta semana. Então vamos para os nossos avisos. Após o culto, haverá reunião plenária da nossa UPAN. Então, jovens e adolescentes, após o culto, estejam lá na sala do pastor Mateus, da EBD, para a realização da plenária da UPAN. A nossa semana de oração no mês de junho começa amanhã, dia 1º, até sexta-feira, dia 5, e a nossa temática é vazios de nós mesmos e cheios de Ti. Que seja este o nosso clamor, que venhamos a entender o Evangelho e vivê-lo. E para entendermos o Evangelho e vivê-lo, precisamos orar, para que o Senhor esteja todos os dias aplicando este Evangelho na nossa vida. Então todos não estão convidados, estão convocados para estarem na casa do Senhor para orar. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Estejamos aqui como povo de Deus, com este propósito. Bem, a AVAN, da Sociedade Bíblica do Brasil, que vende Bíblias, estará em Guiratinga, quinta-feira, ali na Praça Humberto Marcinho, durante o dia. Somente na quinta-feira estará aqui, em Guiratinga. Então, se você deseja adquirir uma Bíblia diferente, tem vários modelos, Bíblias de estudo, com preço acessível. Então, a van da Sociedade Bíblica do Brasil estará aqui em Guiratinga na quinta-feira, ali na Praça Humberto Marcinho. Bem, neste próximo sábado, nós vamos então estar tendo o jantar do Dia dos Namorados, com a temática Anos 60. Venha reviver então o charme dos anos 60 conosco. Vira caráter, é uma questão opcional. Caso o casal não queira vir, pode vir com a sua roupa normal e não caracterizada dos anos 60. E você deve fazer a sua inscrição com a Viviane ou a Orliane até hoje. Então o prazo encerra hoje. O valor é R$100 para o jantar e além dos R$100 você deve trazer a sua bebida, o seu refrigerante ou suco, tá bom? Então encontro de casais próximo sábado, aqui na igreja, às 7 horas da noite. Então, o prazo para fazer a inscrição é somente até hoje. Mais algum aviso de algum departamento? Sim, reunião plenária da UPH no próximo domingo após a EBD. Então, homens, não esqueçam deste compromisso. Também quero lembrar o CP que não haverá programação neste sábado. Convido as crianças a estarem aqui à frente, para nós estarmos orando por vocês, e logo em seguida o pastor Mateus estará tomando a frente do culto, expondo a palavra do Senhor e depois conduzindo no encerramento do texto. Vamos lá, crianças. Vamos agora nos aquietar, fechar os olhos e vamos falar com o Senhor em oração. Eu estou vendo olhos abertos ainda. Senhor Deus, coloca no teu altar estes pequeninos. Que o Senhor esteja conduzindo eles
a estarem tendo do Senhor o conhecimento que precisam para ter a salvação em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que assim oramos e os abençoamos. Amém. Podem ir, crianças, devagar, na continuidade do culto ao Senhor. Então, que Deus esteja instrumentalizando o pastor Mateus na administração da sua palavra com o nosso coração nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo. Convido a igreja para que abra as Escrituras no texto da nossa exposição nessa noite, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 17, leitura alternada do texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao verso 17. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta do vale do filho de Imom, adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não me deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de glória da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo o véu, e o levantou no alto, também com os chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade.
restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Leiamos todos juntos o verso 12 e o verso 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a tua palavra acabou de ser lida e nós cremos que a mesma é viva e eficaz. E ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Nesse instante nós pedimos que o mesmo Espírito Santo que inspirou o cronista para escrever essa narrativa possa nos iluminar nessa noite, para que venhamos ter compreensão clara do que diz a tua palavra. E que o Senhor venha nos capacitar, Pai, a estarmos vivendo de acordo com a tua vontade. Que a tua palavra possa quebrantar corações nessa noite. Que a tua palavra possa conduzir pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Que a tua palavra possa nos fortalecer para que venhamos, ó Pai, viver conforme o teu querer, Senhor. Assim nós oramos, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história registrada aqui em 2 Reis, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 16, me lembra a história de um homem que durante 40 anos esteve buscando satisfazer os prazeres da sua carne. Além disso, este homem, ele procurou fama intelectual. Além da fama intelectual, ele se envolveu com religiões que misturavam aspectos da filosofia grega com alguns aspectos ligados a religiões persas. Este homem, ele nasceu em um lar cristão. Este homem tinha uma mãe piedosa, que durante os 40 anos, incansavelmente, intercedia por ele, clamava ao Senhor pela sua conversão. Mas parecia que quanto mais essa mãe orava, mais esse filho se perdia, mais ele estava no fundo do poço, mais ele estava distante da presença do Senhor. Aconteceu que este homem, em dado momento da sua vida, aos 40 anos de idade, acabou sofrendo com uma crise existencial e espiritual muito profunda. E quando ele estava no jardim da cidade onde ele morava, ali chorando aos prantos, com muitas perguntas a respeito do sentido da vida, perguntas a respeito do propósito da sua existência, ele ouviu a voz de uma criança e disse assim para ele: toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. Essa criança entregou um bilhete para ele, e ele, ao abrir esse bilhete, leu uma porção da palavra do Senhor nosso Deus, e a partir daquele momento, a sua vida foi transformada, a sua vida foi impactada pelo poder do Evangelho. Ele deixou de ser um perdido pecador e passou a ser um filho do Senhor. Aquilo que para aqueles que conheceram aquele homem era impossível, Deus tornou possível na vida daquele indivíduo. Irmãos, de maneira muito semelhante, o texto que lemos trata da realidade da transformação do pior rei da história do reino de Judá. Seu nome, Manassés. E no versículo 1 nós temos a descrição que aos 12 anos de idade ele começou a reinar em Judá. Com 12 anos de idade ele começou a ser um monarca da nação do povo de Deus. E ele foi o rei que governou por mais tempo. 55 anos ele esteve à frente do reino de Judá. Um período que equivale ao ano 696 até o ano 642. E este homem era filho de um rei piedoso, o rei Ezequias, o homem que havia realizado uma reforma em Jerusalém, o homem que havia derribado os altos, o homem que se propôs a combater a idolatria no meio do povo de Deus. Mas acontece que, apesar desse rei chamado Manassés
ter tido a experiência de aprender com o pai piedoso, ter crescido no meio religioso durante 12 anos da sua existência, isso não foi suficiente para que ele não se desviasse dos caminhos do Senhor. Manassés, ele fez tudo ao contrário daquilo que o seu pai havia feito. Ele não seguiu o ensino do seu pai. E essa história bíblica, meus irmãos, ela nos mostra que Provérbios 22, versículo 6, aquele texto que diz: ensina a criança no caminho que se deve andar e quando ela crescer não se desviará, não é uma promessa. Porque o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, é uma didática prática, onde o pai ele tem a responsabilidade de ensinar a criança no caminho. Mas a criança tem a responsabilidade de colocar em prática o ensino do pai. Se ela colocar em prática o ensino do pai, ela não irá se desviar. No caso do rei Manassés, ele não colocou em prática os ensinos do seu pai. O que aconteceu? Ele se desviou. E o texto bíblico nos mostra no versículo 2 que ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões. Ou seja, ele adequou o seu modo de vida com o modo de vida dos cananeus, que tinha uma conduta moral e uma prática religiosa que não agradava o Senhor nosso Deus. E tem mais. A lista aqui de 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 10, nos mostra as atitudes horrendas desse rei, e como que ele foi progredindo cada vez mais ao nível de iniquidade. Durante a maior parte do seu reinado, ele fez coisas absurdas, como por exemplo, ele queimou seus próprios filhos, dedicando eles a um deus chamado Moloque, e isso no vale de Rinom, antigo lixão de Jerusalém. Neste vale havia uma estátua, a estátua do deus Moloque, que ficava superaquecida, e a criança era colocada aos braços dessa estátua e lá morria. Este homem, meus irmãos, ele levantou poste ídolos, imagens da deusa Azera. Este homem dedicou culto aos Baalins. Esse homem, ele se envolveu com o ocultismo. Este homem, segundo o relato de 2 Reis, capítulo 21, uma passagem paralela a essa, 2 Reis, capítulo de número 21, versículo 16, ele foi o responsável por promover assassinatos no reino de Judá. Ele promoveu a opressão no reino de Judá. Por isso ele é considerado o pior rei da história deste reino. Coisas horríveis, coisas horrendas acabaram vindo à tona no período em que ele governou. Ele foi capaz de colocar dentro do templo, dentro da casa do Senhor, uma imagem de ídolo. A imagem de um poste ídolo foi colocada dentro da casa do Senhor. Ele edificou os altos, os altares que o seu próprio pai havia destruído. Ele foi lá e reedificou, fez tudo de novo. Ele andou na contramão daquilo que o seu pai havia feito, não seguiu o exemplo do seu pai, e esteve cada vez mais indo para o fundo do poço, esteve cada vez mais se envolvendo com idolatria, esteve cada vez mais se envolvendo com orgia, porque o culto aos Baalins envolvia isso, prática sexual, orgias para tentar abrandar o Deus da fertilidade, o Deus que na cabeça dos cananeus poderia trazer chuva, poderia trazer bênçãos no que tange uma boa colheita. Um Deus falso, que Manassés esteve adorando, esteve servindo no decorrer dos anos em que ele reinou. E acontece, meus irmãos, que Manassés, ele vai ter a chance de se arrepender quando Deus vai ao seu encontro e fala com ele. O versículo 10 nos mostra: falou o Senhor Manassés e ao seu povo. E qual é o resultado? Porém, não lhe deram ouvidos. Esse rei foi exortado a abandonar suas práticas pecaminosas. Não só ele, como também o povo. Ele como liderança, como cabeça do povo. Ele fez o povo errar. Ele fez o povo caminhar na idolatria, na pecaminosidade. E ao ser alertado, ele endureceu o seu coração. Ele não deu ouvidos à exortação. Ele não se arrependeu. Mas a partir do versículo 11,
nós encontramos uma virada de chave nessa história. A partir do versículo 11, nós temos aqui a ação de um Deus gracioso, que vai ao encontro do perdido pecador e transforma a vida dele. O Deus gracioso que transforma o pior rei da história, o rei de Judá, em um filho dele. Aqui está, meus irmãos, talvez a versão do Antigo Testamento de Romanos 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor nosso Deus. É interessante porque apenas o cronista vai relatar essa parte da vida de Manassés. No texto paralelo de 2 Reis, capítulo 21 em diante, não temos ali a informação de que houve uma mudança, uma transformação na vida de Manassés. Inclusive, nós temos mais detalhes de pecados, de práticas ocorridas na época deste rei. E nós precisamos entender, irmãos, que o autor do livro dos reis, ele está escrevendo para um determinado público, em uma determinada época. Ele está escrevendo para o público antes do exílio. E ele está provando por A mais B que os pecados cometidos por Israel e por Judá redundaram no cativeiro. Cativeiro esse que era a ação de Deus para expurgar os pecados do povo, para disciplinar o povo, para depois restaurar esse povo. O livro de Crônicas, diferente do livro dos reis, é escrito em outra época. É no período pós-exílico. O povo já havia voltado do cativeiro. E o povo agora estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. O povo estava passando por uma reestruturação. Então, o autor de Crônicas relata a transformação de Manassés, fazendo um ponto de contato de Manassés com o povo, dizendo: olha, assim como Manassés pecou, errou, foi para o cativeiro e depois foi restaurado, vocês também. Vocês pecaram, vocês erraram, foram para o cativeiro, foram restaurados e agora precisam dar seguimento à obra de reestruturação. Em Crônicas, nós vemos a presença, a manifestação de um Deus que disciplina sim, mas de um Deus que restaura e de um Deus que transforma vidas. E a vida de Manassés aqui, nessa passagem, ela é transformada. E é uma transformação esplêndida, irmãos. É uma transformação que chama muito a nossa atenção. E é por isso que nessa noite eu lhe convido a refletir no seguinte tema: a transformação de Manassés. A transformação de Manassés. E para promover a transformação de Manassés, Deus, em primeiro lugar, trouxe a disciplina para a sua vida. Para promover a transformação de Manassés, Deus, em primeiro lugar, trouxe a disciplina para a sua vida. No versículo 10 está escrito: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. E aí vem o versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Irmãos, não se engane, uma hora a conta dos nossos pecados chega, e é isso que acontece aqui no texto. A tampa da longanimidade de Deus chegou a um limite. O cálice da ira de Deus chegou a um limite. Manassés cometeu coisas horrendas contra o Senhor. Ele foi exortado a se arrepender. Ele endureceu o seu coração. E agora Deus, para poder transformá-lo, para poder salvá-lo, irá aplicar a disciplina na vida dele. Deus vai no encontro de Manassés com a sua justiça. E justiça, irmãos, é atribuir ao indivíduo aquilo que ele merece. E Manassés é merecedor da justiça divina na sua vida. Manassés é merecedor da disciplina do Senhor. Ele poderia ter evitado isso se ele tivesse ouvido o Senhor, se ele tivesse se arrependido, mas ele não se arrependeu. E a disciplina de Deus foi ao seu encontro. A conta dos seus pecados chegou. E agora ele vai ser levado como um rei, um monarca, cativo para uma terra estranha. Deus, em sua providência, usa uma nação estrangeira. E no período que Manassés reinava sobre Judá, a nação que dominava sobre o mundo era a Assíria. Uma nação terrível, violenta. Os assírios, eles empalavam os seus inimigos.
Os assírios eram cruéis com os cativos. E aqui nós temos a descrição trazida de como que Manassés ele foi conduzido até a Babilônia, que era um reino vassalo do reino da Síria. Quando se fala aqui a respeito de ganchos, irmãos, esses ganchos foram colocados no nariz de Manassés. O nariz dele foi perfurado com ganchos. E esses ganchos estavam amarrados a correntes, de maneira tal que o primeiro que estava na frente dele acabava puxando, a fila tinha que andar. Se um caísse, era perigoso rasgar o nariz que ele estava atrás. E há aqueles que eram colocados em cadeias de bronze. Veja a perversidade da parte desse povo assírio. Mas veja também o Senhor tratando da vida de Manassés, humilhando, levando ele até o fundo do poço, para que ele possa então entender que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa se arrepender das suas falhas, que ele precisa mudar de vida. Deus está aqui operando uma transformação na vida de Manassés. E muitas vezes, meu irmão, parece que Deus está nos destruindo. Muitas vezes parece que Deus está nos matando. Mas na verdade Ele está nos livrando. Na verdade Ele está nos transformando. E para isso, Ele pode nos dar para o fundo do poço, para que a gente possa quebrantar o nosso coração, para que a gente possa entender a gravidade dos nossos pecados e assim mudar de vida. É bem provável que o que está sendo relatado aqui no versículo 11 seja um período entre 652 a 648, já perto do final do governo de Manassés, quando Manassés resolveu se unir com o líder da Babilônia para tentar fazer uma rebelião contra a Síria. E nessa investida ele acabou sofrendo com essa ida para o cativeiro. Deus, na sua providência, usando a nação assíria para poder humilhar Manassés, para levar Manassés ao entendimento de que ele precisava se arrepender das suas práticas pecaminosas e precisava passar por uma mudança de vida. Isso nos leva, irmãos, para o segundo aspecto dessa passagem. Deus, ao transformar Manassés, para promover a transformação de Manassés, teve que manifestar sua disciplina. Mas, em segundo lugar, Deus conduziu Manassés ao arrependimento genuíno. A mudança aconteceu. Veja o versículo 12 e o versículo 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Toda aquela circunstância terrível, toda aquela disciplina que Manassés estava sofrendo, foi necessário. Tudo foi necessário para que ele pudesse então se arrepender das suas práticas pecaminosas. E aí, então o texto nos mostra no versículo número 12 que ele suplicou deveras ao Senhor. E aqui é uma expressão que significa que Manassés rogou perante a face de Deus. Manassés rogou pela graça do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que o texto diz que ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Talvez naquele momento Manassés se lembrou dos ensinamentos de Ezequias, no palácio, na corte, durante os 12 anos de vida dele. Quando ele viu Jerusalém passar por aquela reforma, o povo abandonar a idolatria, o povo abandonando os falsos deuses, naquele momento ele se lembra dos ensinamentos do seu pai, naquele momento ele se lembra do Deus genuíno e verdadeiro, do Deus da aliança, do Deus Todo-Poderoso. E Manassés aqui vive, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Manassés, ele se humilha diante do Senhor. Manassés, ele ora, porque o versículo 13 diz: fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável a ele. Porque Deus atendeu a sua súplica e o fez voltar para Jerusalém. Ele voltou para Jerusalém. E não só isso. Ele voltou para a sua posição como rei de Judá. Perceba um detalhe no final da passagem. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E essa palavra reconheceu no hebraico é o termo iedar, que vem da palavra iada,
que significa conhecer. E esse conhecer tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade. Agora Manassés passou a conhecer verdadeiramente quem era o Deus da sua vida. Manassés abandonou os ídolos, Manassés abandonou os falsos deuses, Manassés se humilhou, Manassés orou, Manassés buscou o Senhor e Deus foi favorável a ele. Queridos irmãos, essa história nos mostra que o nosso Deus está muito mais interessado em manifestar a sua graça e a sua restauração do que a sua justiça retributiva. Porque a intenção de Deus em aplicar sua disciplina em Manassés era promover o arrependimento na vida dele. E aqui Manassés ele se arrepende, primeiro porque ele sente a angústia pelo seu pecado, e arrependimento é isso. Quando eu sinto a tristeza pelo meu pecado. Depois é dito que Manassés ele reconhece Deus. Ele tem entendimento de quem é Deus, ele se volta para o Senhor. E por fim, queridos, do verso 14 ao verso 17, nós podemos ver que não foi um mero remorso, foi de fato um arrependimento genuíno, porque ele muda a sua disposição, a sua prática, o seu modo de viver, agora é outro. Ele faz reformas em Judá, ele reestrutura o exército, ele restaura os muros da cidade, e ele também restaura o culto ao Deus Yahvé, o culto ao Deus da aliança. A palavra do Senhor que nós lemos na liturgia diz: se meu povo que chama pelo meu nome orar, se humilhar, e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. A terra foi sarada. Jerusalém, naquele momento específico da história, passou por uma cura espiritual. Por quê? Porque o rei, o monarca, o líder da nação se arrependeu dos seus pecados e se voltou ao Deus verdadeiro. Está aqui, meus irmãos, o Deus que transforma a vida de perdidos pecadores. Está aqui o Deus que age com graça, com misericórdia. Está aqui o Deus Todo-Poderoso que vem ao encontro daqueles que estão presos no lamaçal do pecado, liberta essas vidas do lamaçal do pecado. Está aqui o Deus que não tem nojo daqueles que estão sujos, mas ele vai ao encontro, ele tira a pessoa da condição decadente. Por mais que ele leve para o fundo do poço, ele leva para que a pessoa possa reconhecer do quão depende dele. Ele leva para poder transformar, para poder mudar a disposição de mente do coração. Esse é o nosso Deus que tem poder para salvar, meu irmão. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus que pegou o pior rei da história do reino de Judá e transformou a vida dele. Fez esse rei se arrepender. Fez esse rei mudar de vida e reconhecê-lo como Senhor. A restauração e a mudança de Manassés, meus queridos, aponta para o fato de que Deus ele é fiel à sua aliança. Manassés ele faz parte da tribo de Judá. Manassés é um descendente de Davi. E Deus tem uma aliança com Davi, uma aliança que envolve trono, uma aliança que envolve descendente, uma aliança que envolve o templo, o lugar de habitação. Essa aliança do Senhor para com o seu servo. Quando Deus restaura a vida de Manassés, trazendo de volta da Babilônia, está aqui, meus irmãos, a prova viva de que esse Senhor é aquele que continua cumprindo com as suas promessas. Está aqui a prova viva de que o projeto de Deus não está falido, de que há de vir aquele que é maior do que o próprio Davi, aquele que é maior do que o próprio Manassés. E quem é esse? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E melhor do que Manassés, Jesus, sem pecado, ele viveu em estado de humilhação aqui nessa terra. Jesus, sem pecado, se entregou por nós naquela cruz do Calvário. Jesus, sem pecado, morreu no meu e no seu lugar para nos conceder a salvação, a libertação do império das trevas. Jesus é aquele que dá sentido à sua vida. Jesus é aquele que pode dar jeito para o indivíduo que nós olhamos, apontamos o dedo dizendo: para esse não tem jeito, para Jesus tem jeito, porque ele tem poder para salvar vidas, para transformar corações. Amém. Por isso, nessa noite, meu querido, se você veio para esta igreja para poder cumprir apenas, de alguma maneira, um rito religioso, para de alguma maneira aplacar um senso de culpa no seu coração. Você está aqui nessa noite, você pensa que para você não tem mais jeito,
Talvez você pense que, pelo tanto de pecado que você cometeu no passado, você não é digno de estar aqui no nosso meio. Eu quero dizer para você que aqui é o seu lugar. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder para te salvar. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele pode te libertar do emaranhado de pecado que você se encontra. O mesmo poder que Ele atuou para libertar Manassés, Ele pode te libertar nessa noite. Por isso, se arrependa dos seus pecados hoje e agora. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Tenha Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Deus te trouxe aqui para te falar isso. Para manifestar salvação no seu coração. Para mudar sua mente. Para te dizer que não há coração puro que resista à ação da graça irresistível. Que para o outro é impossível a autossalvação, mas para Deus tudo é possível. Por isso, meus queridos irmãos, você que já teve um encontro com o Senhor Jesus, eu quero te desafiar nessa noite a mudar a sua postura com pessoas da sua família, com pessoas da cidade, com pessoas do seu bairro, e você olha para elas, talvez você nem fale, mas está no íntimo do seu coração aquele julgamento: esse aí não tem jeito, esse aí está perdido. Para esses tem jeito sim. E o jeito para essas vidas é Jesus. O jeito para essas vidas é a manifestação da graça de Deus. Por favor, irmãos, não perdamos a esperança de que a graça de Deus ainda transforma vidas. Não percamos a esperança de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, viva o Evangelho, pregue o Evangelho, vá ao encontro dos perdidos. Se Deus alcançou um miserável pecador como Manassés, o que Ele pode fazer com o seu familiar, com a pessoa que mora no seu bairro, que está perto de você, com as pessoas que moram aqui em nossa cidade? Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus tem poder para isso. Que não venhamos deixar de acreditar nesta verdade, meus irmãos, de maneira alguma. Queridos, a conversão de Manassés, ela é muito impactante. E ela se assemelha muito à conversão daquele que disse que era um dos piores dos pecadores, apóstolo Paulo. Eu percebi em toda a igreja alguém que esteve se opondo ao cristianismo, mas que Deus salvou, mas que Deus transformou. Alguém que foi alcançado por essa graça especial do Senhor e se arrependeu dos seus pecados e teve a sua vida mudada e transformada. A conversão de Manassés também se assemelha à história do homem que foi contada no início dessa mensagem. Sabe quem é ele? Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, o pai da igreja ocidental do passado, viveu uma vida dissoluta. Agostinho é um maniqueísta. Ele acreditava que havia um dualismo entre o mal e o bem, acreditava na salvação pelo conhecimento. Mas chegou um momento que a vida de Agostinho foi alcançada pela graça de Deus. Ele não pôde resistir a essa graça. A sua vida foi transformada, ele foi batizado e ele se tornou um grande líder da igreja e exerceu o ministério na cidade de Hipona. O que Deus fez na vida de Manassés, o que Deus fez na vida de Paulo, o que Deus fez na minha vida e na sua vida, Ele está operando ainda hoje. Amém. Com o poder da graça dele. E eu encerro essa mensagem com uma frase do Agostinho que disse no passado: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Só encontramos repouso e descanso quando assim temos Cristo Jesus no nosso coração. Com Cristo, o nosso vazio existencial é preenchido. Com Cristo, a nossa vida, ela tem um outro tom. Ela tem um tom de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Ela tem um tom de perseverança, mesmo em meio às lutas. Com Cristo nós temos a certeza
de um futuro glorioso. Entregue sua vida a Cristo nessa noite, se você ainda não fez isso. E se você já fez, viva para Ele, glorifique a Ele, e não pare de crer que Jesus Cristo é aquele que ainda continua salvando e buscando perdido. Feche seus olhos agora, fale com o Senhor nosso Deus. Eu não sei como se encontra o seu coração. Eu não sei como está a sua vida, do seu particular. Mas você sabe, Deus sabe. Agora é hora de você rasgar o seu coração diante da presença do Senhor. Fique à vontade. Se você quiser ficar de joelhos para falar com Deus, fique à vontade. Tem um momento a sós com o Senhor nesse instante. Se você perdeu a fé, que o seu familiar, que o seu amigo, que o seu ente querido pode ser transformado, pode ser impactado pelo poder da graça de Deus, peça ao Senhor nessa noite: Pai, restaura essa fé. Pois assim como o Senhor transformou Manassés, transforma as pessoas que estão ao redor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Peça isso ao Senhor. Traga a sua mente agora. Os não crentes, ore por eles. Ore por aqueles que estiveram no nosso meio, que estão voltando, estão sendo restaurados, estão no processo. Que eles entendam que o Senhor nosso Deus é como o bom pai do filho pródigo, que está os recebendo com braços abertos. Ore por eles. E você que está aqui nessa noite, que não teve um encontro real com Cristo, é hora de você, neste momento, entregar a sua vida a Ele. Peça ao Senhor: Pai, transforma o meu coração. Senhor, transforma o meu coração. E conceda a fé em Cristo Jesus. Ó Deus, aqui está a tua igreja e o teu povo. A começar de mim, Pai. Em muitos momentos nós duvidamos da ação do Evangelho. Em muitos momentos nós esquecemos que a tua graça tem um poder transformador. Em muitos momentos, Pai, nós agimos como se fôssemos superior a outras pessoas. Nós pedimos ao Senhor que quebrante o nosso coração nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que possamos viver crendo no Evangelho, crendo no poder de Deus. O Senhor nos mostrou nessa noite que o Senhor tem poder para salvar e transformar vidas. O Senhor fez isso em nós, o Senhor nos transformou quem éramos, Pai, perdidos pecadores. Mas o Senhor nos transformou, o Senhor nos mudou. Pai, que possamos levar esse Evangelho da graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse Evangelho, Pai, que traz à tona o fato de que o pecado é algo terrível que nos separa do Senhor. E o Senhor tem o seu modo de agir. Ó Deus, evite que pessoas estejam indo para o fundo do poço, como Manassés foi. Que elas se arrependam hoje, por meio da mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Mas se for necessário, Pai, de levá-las, leve, Pai. Leve elas, mas que elas entendam que o destino delas, ó Deus, não está na mão do acaso, mas está na mão do Senhor. Assim como o destino de Manassés não estava nas mãos dos assírios, mas estava nas mãos do Senhor, Pai. É verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça, Pai, uma mudança no coração daqueles que hoje se encontram aqui nessa noite, que não tem a Cristo. Que o Senhor transforme essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça venha superabundar onde abundou o pecado, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos, nós te louvamos por nos relembrar de verdades tão preciosas, Pai. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os aniversariantes da semana que vem aqui à frente. Você que fez aniversário
de casamento também é convidado para estar aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida, agradecendo o Senhor e consagrando também a sua existência ao Senhor nosso Deus. Mais alguém? Nos coloquemos de pé, igreja. Vamos orar. O Otávio também está fez aniversário essa semana, está lá embaixo. A gente vai orar pela vida dele também. Otávio e Elisete. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite especial, onde o Senhor nos trouxe para a tua casa, para cultuarmos ao Senhor. Obrigado pelos louvores que cantamos, pelos momentos que tivemos, ó Deus, especiais de oração e pela palavra do Senhor que foi exposta. Agora, Pai, te pedimos, ao sairmos desse recinto, que possamos viver segundo a Bíblia. Que o Senhor, Pai, esteja nos fortalecendo, aumentando a nossa fé, nos transformando dia a dia, nos moldando a imagem de Cristo. De novo, te agradeço pela vida da irmã Elisete, que completou mais um ano de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor até aqui tem a sustentado e tem a amparado. Ela continue sendo uma bênção na casa do Senhor e na sua casa. Que o Senhor fortaleça ela, para que ela continue sendo uma mulher sábia. Que o Senhor, Pai, esteja colocando no seu coração o temor do Senhor. Que ela cada vez mais cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Obrigado pela vida do Otávio, também completou mais um ano de vida no decorrer dessa semana. Abençoe esse garoto, que ele cresça não somente em estatura, mas em conhecimento e graça diante do Senhor e dos homens. E na idade da razão ele professa sua fé a Cristo. E ele venha a ser um grande homem do Senhor, Pai, para a tua honra e a tua glória. Te louvamos, ó Deus, por mais uma semana que começa. E nós iniciamos essa semana descansados no Senhor. Porque hoje, o dia do Senhor, já consagramos a semana toda ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe no decorrer dos nossos afazeres. E que em tudo o Espírito Santo possa nos conduzir para que venhamos glorificar e exaltar o teu santo nome. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Nós temos um chazinho, um cafezinho. Vamos aproveitar o nosso momento de comunhão.